pessoal! Bem-vindos a mais um ano de 2018 que começa. O canal da Universidade da Elétrica não para. Espero que todos vocês tenham sucesso nesse novo ano que se inicia. E o foco dessa aula é um pouquinho de dúvida que alguns alunos têm em relação a desenvolvimento de projeto elétrico residencial, no tocante ao cálculo do disjuntor e dos condutores. Vejam e apreciem essa aula para que vocês sanem as dúvidas de projetos elétricos residenciais. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. O tema dessa aula é solução de projetos residenciais. Solicitação de vários alunos inscritos no canal da universidade com algumas dúvidas sobre alguns pontos em um projeto residencial, ou seja, dúvidas pontuais em um projeto residencial em seu dimensionamento. Então, essa aula tem um exemplo pequeno de uma situação, problema, dentro de um cenário de um projeto elétrico residencial. Então, vamos verificar esse pequeno problema. Então, vamos ter a seguir uma planta elétrica, que é uma planta em um ambiente residencial. Seu projeto deve seguir as seguintes regras: a alimentação da tensão de linha 220 volts, fase neutro 127, ou seja, uma alimentação bifásica 220, fase neutro 127. Temperatura ambiente para o projeto, 30 graus. Os condutores que vamos utilizar são condutores de PVC. Temos um circuito de iluminação com potência 1600 VA. Temos um circuito de uso específico no desenho da planta, que vocês vão ver, um chuveiro de 6.600 watts. Um dos problemas é especificar os circuitos 1 e circuito 2. Lembrando que o tipo de eletroduto a ser utilizado, um método, na verdade, de instalação do eletroduto é embutido em alvenaria, o método B1. Então, a situação, o problema é a seguinte: dimensionar condutor para o circuito 1 e para o circuito 2. Se a gente observar aqui no desenho, o circuito 1, ele é um circuito que tem a fase e o neutro. O circuito 2 tem duas fases, mais o condutor de terra. E o circuito 2, se vocês olharem, ele passa por essa caixa no teto e desce até esse ponto aqui, onde é a tomada, cuja potência é 6.600 watts. Outro ponto que vamos observar é que o circuito 1 é de iluminação. Ele atende ao ponto 1 aqui, ponto 1 aqui, e outros pontos na residência. Mas foi exemplificado que o circuito 1 tem 1.600 VA de carga. O outro fato importante, o projeto já está feito, né, nessa situação problema. Vocês podem observar que esse trecho do eletroduto embutido no teto na parede, ele tem quantos circuitos carregados? Ele tem o circuito 1 e tem o circuito 2. Quando nós formos dimensionar a corrente de projeto, o fator de agrupamento, ou seja, o número de circuitos agrupados, tanto para o circuito 1 quanto para o circuito 2, são 2 circuitos agrupados. Ah, professor, mas aqui ó, o circuito 2 só tem um circuito no eletroduto. Sim, mas é o caminho mais ocupado que nós utilizamos. Qual é o caminho mais ocupado? É esse caminho. Quantos circuitos estão agrupados? 2, ok? Então, lembrem disso. 2 circuitos é o fator de agrupamento. Então, vamos dimensionar os condutores do circuito 1 e os condutores do circuito 2. Bom, para especificar o circuito e o disjuntor, o condutor e o disjuntor, na verdade, nós temos uma potência aparente de 1.600 VA. Como a alimentação
é 127 volts, fase e neutro, eu vou pegar 1.600 dividir por 127, dá 12, arredondando, 12,6 amperes. Essa é a corrente de circuito. Eu tenho que procurar, pela capacidade de condução do meu condutor, eu tenho que encontrar a corrente de projeto, que é a corrente de circuito sobre os fatores de correção. Lembrando que a temperatura ambiente é 30 graus, logo o fator de correção é 1. E o fator de correção de agrupamento, como eu comentei na planta anterior, são 2 circuitos agrupados, portanto, fator de correção 0,8. Então, se a gente dividir 12,6 por 0,8, a corrente de projeto é 15,75. Aí eu venho na tabela, o método é B1, quantos condutores carregados tem? Eu tenho a fase e o neutro, então são 2 condutores carregados. Qual é o condutor que eu vou usar? Condutor de 1,5 milímetros quadrados. Outro ponto a observar, nós temos um outro método de cálculo de um condutor, que é o método de queda de tensão. Para circuitos terminais, a NBR 5410 estabelece que a minha queda de tensão é 4%. A seção do condutor em função da queda de tensão deve ser maior ou igual a 200 vezes a resistividade do cobre, que é 1/56, vezes o comprimento, vezes a corrente de projeto, dividido pela queda de tensão em porcentagem, vezes a tensão do circuito. Então, o que eu fiz aqui para vocês? O condutor é 1,5, ok? Agora, eu vou estabelecer aqui, para uma queda de tensão 4%, até qual é a seção que é 1,5. Então, eu vou achar a distância máxima. É só isolar o L nessa equação. Aí eu fico com o L máximo, é SC vezes ΔV, vezes a tensão, dividido por 200, ρ e B. 1,5, seção do condutor, 4 a queda de tensão, tensão 127, 200 vezes ρ. ρ, lembrando, resistividade do cobre, 1/56, vezes a corrente. Logo, o condutor será 1,5 até a distância de 13,55 metros. Passou de 13,55 metros do quadro de distribuição até o último ponto do circuito, passou de 13,55, o condutor deve ser de 2,5. Ok, pessoal? Então, aí a dúvida está aí para aqueles que tinham feito a solicitação. Agora, vamos caminhar para o circuito 2. No circuito 2, a potência de um chuveiro, fator de potência 1, então 6.600 VA é igual a 6.600 watts. Vou dividir por 220. Por quê? O chuveiro chega a 2 fases. Então, é 6.600 por 220, 30 amperes. O fator de agrupamento é o mesmo, 30 dividido por 0,8. Qual é a corrente de projeto? 37,5. Portanto, eu vou consultar aqui pela capacidade de condução. O cabo tem que ser de 6 milímetros. Ok? Cabo de 6 milímetros. Até qual distância o cabo vai ser de 6 milímetros? Apliquei a mesma equação anterior. L máximo, seção do condutor, ΔV, a porcentagem de queda de tensão, vezes a tensão, dividido por 200, ρ e B. Minha tensão agora é 220. Então, para o circuito 2, o condutor vai ser de 6 milímetros até uma distância de 39,43. Passou dessa distância, é necessário aumentar a seção do condutor. Qual o disjuntor que eu posso utilizar no circuito 2? Um disjuntor de 40 amperes. Voltando aqui, qual o disjuntor que eu posso escolher para o circuito 1? Um disjuntor de, por exemplo, de quantos amperes? 16 amperes. Posso usar um disjuntor de 16 amperes. Ok, pessoal? Então, aqui eu mostrei para vocês um probleminha dentro de um projeto para vocês praticarem o desenvolvimento de projetos elétricos residenciais.
Pessoal, fiquem sempre ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica.